outorga competência aos estados para que eles instituam o ITCD é o artigo 155, inciso 1 da Constituição. Então temos lá um dispositivo que estabelece que os estados têm competência para tributar as transmissões causa-mortes e por doação. Então essas são as espécies de transmissão que podem ser tributadas pelo ITCD. São transmissões gratuitas, não há aqueles negócios jurídicos que contemplam obrigações recíprocas, mas há gratuidade. Ou são transmissões por herança, causa-mortes, ou transmissões por doação, ambas com essa característica da gratuidade, não contemplam obrigações recíprocas. Nós temos aqui no estado de Minas Gerais alguns exemplos interessantes, né? Ao lado das doações e transmissões por herança puras, nós temos algumas situações que são interessantes de incidência do ITCD. Uma delas é a tributação do excesso de meação na partilha de bens. Então, se eu tenho um casal que tem um patrimônio comum de 100, esse casal decide se separar. Se o patrimônio comum é 100, a rigor sairá um com 50, o outro também com 50. Mas, no momento da partilha, eles decidem que um saia com 80 e o outro saia com 20. Significa que o que saiu com 80 tem um excesso de meação de 30. E o Estado enxerga isso como uma transmissão gratuita e vai exigir o recolhimento do ITCD em relação a esse excesso de meação. Você tinha direito a 50, você está saindo com 80, significa que esses 30 estão sendo transmitidos para o seu patrimônio de forma gratuita. E o Estado equipara isso a uma doação e faz incidir o ITCD sobre esse valor, sobre o valor do excesso de meação. Uma outra situação interessante que temos aqui na legislação do Estado, também ao lado das transmissões por doação ou por herança puras, né, é a renúncia translativa, é a renúncia ou desistência da herança com indicação de beneficiário. Eu posso desistir ou renunciar de uma herança sem indicar o beneficiário. O que vai acontecer? O que eu receberia voltaria para o Monte-Mor e seria partilhado de maneira igual entre os herdeiros que não renunciaram ou que não desistiram. Mas eu posso fazer uma renúncia que no direito civil ela é chamada de renúncia translativa. Eu renuncio indicando quem é o beneficiário entre os demais herdeiros. Se eu faço isso, o Estado de Minas Gerais também enxerga nessa renúncia uma outra transmissão gratuita. É como se eu estivesse recebendo a herança e indicando o beneficiário. Eu recebo a herança e por isso eu sou o devedor do ITCD, e ao indicar o beneficiário depois da minha renúncia da herança, eu também sou obrigado a recolher o ITCD. Na verdade, quem será obrigado a recolher será o beneficiário dessa renúncia translativa. Então, são hipóteses que fogem um pouco daquelas transmissões por doação ou por herança puras, mas que também são vistas pelo legislador estadual como transmissões gratuitas e passíveis da incidência do ITCD. Bom, são transmissões causa-mortes ou por doação. O que o legislador constitucional está de olho? Está de olho nos acréscimos patrimoniais que eu verifico no patrimônio do beneficiário. Eu olho para o herdeiro ou para o donatário e vejo que o herdeiro ou donatário experimentam um acréscimo de patrimonial decorrente de doação ou transmissão por herança. Aqui, a hipótese de incidência do ITCD é muito próxima daquela que se verifica lá no imposto de renda. No imposto de renda eu também não trabalho com o conceito de acréscimo patrimonial. Sim, trabalho. A diferença é que, por uma opção constitucional, os acréscimos patrimoniais decorrentes de doação e herança são tributados pelo ITCD e não serão tributados pelo imposto de renda. Lá no imposto de renda, esses rendimentos ou esses acréscimos patrimoniais são considerados isentos ou não tributáveis. Se eu olho para a base tributária do beneficiário e ao beneficiário, em regra, o contribuinte do imposto, eu estou enxergando também acréscimos patrimoniais. Só que, diferentemente do que ocorre com o imposto de renda, que são acréscimos patrimoniais decorrentes da aplicação do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, aqui não. Aqui são acréscimos patrimoniais decorrentes de transmissões por herança ou por
doação. E quais são os bens cuja transmissão se sujeita à incidência do ITCD? Todo e qualquer bem e direito. Diz a Constituição, o imposto incide sobre transmissão, causa mortes e doação de qualquer bem e direito. Bem móvel ou imóvel, tangível ou intangível, haverá incidência do ITCD, independentemente da qualificação que eu der a esse bem ou a esse direito. Na Constituição, ainda temos algumas regras importantes com relação ao ITCD. São regras que vão indicar qual é o Estado competente para exigir um imposto. São elementos de conexão que ligam o Estado à competência para tributar certas transferências por doação ou por herança. Então, diz o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 1. Se eu estiver trabalhando com transmissão por doação ou por herança de bem imóvel e respectivos direitos, o Estado competente para exigir o imposto é aquele em que está localizado o bem imóvel ou respectivo direito, ou o Distrito Federal, caso lá estiver localizado o bem imóvel ou respectivo direito. Então pode ocorrer uma situação, no mínimo, curiosa. Você está trabalhando com um inventário ou um arrolamento no Monte Mor, você trabalha com esse inventário ou arrolamento aqui numa comarca do estado de Minas Gerais. E no Monte Mor há um bem que está localizado no estado do Rio de Janeiro, um apartamento, por exemplo, em Cabo Frio. O que você vai ter que fazer? Você terá que pagar o ITCD para o estado do Rio de Janeiro. Por quê? Por opção constitucional, em se tratando de transmissão por doação ou por herança de bem imóvel, o ITCD é devido ao estado em que se encontra localizado o bem imóvel. Uma outra regra é a que está no inciso 2 desse mesmo dispositivo, artigo 155, parágrafo 1º, inciso 2. Aqui eu já trabalho com bens móveis, títulos e créditos. Quem é o Estado competente para exigir o imposto em se tratando de transmissão por doação de bem móvel, título e crédito? Em se tratando de transmissão por doação